Obrigada, presidente. Eu vou ser o mais breve possível, usar menos do que o tempo do qual eu tenho direito, porque nós queremos discutir, mas mais do que isso, nós queremos aprovar no dia de hoje o projeto de revogação da lei de alienação parental. E eu quero, presidente, lhe parabenizar e agradecer, porque há muitos meses, desde março, nós articulamos e tentamos avançar com esse projeto aqui na CCJ, e o senhor também tem se dedicado para ouvir todos os lados. Foram realizadas duas audiências públicas por essa comissão, onde se pôde ouvir especialistas, juristas, advogados, coletivos, todos que atuam na área de defesa dos direitos das crianças, dos adolescentes, e também especialistas na temática da violência doméstica, da violência sexual. Quero também cumprimentar e agradecer a deputada Laura Carneiro, que é a relatora desse nosso projeto de lei, que cumpriu com um excelente papel de articulação e de formulação do relatório. E, claro, cumprimentar a minha querida amiga, a deputada Fernanda Melchiona, por encabeçar esse projeto junto comigo, e a ex-deputada, hoje vereadora na cidade de Belém, Vivi Reis, e todos os demais que vêm conosco, construindo as condições para que a gente possa avançar com o projeto no dia de hoje. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, há 15 anos a LAP foi aprovada com um objetivo, em tese, de proteger as crianças diante de processos de separação judicial, né, entre os seus genitores. Em tese, serviria para protegê-las. No entanto, 15 anos depois, não teve esse efeito de proteção de crianças e adolescentes. Ao contrário, acabou aprofundando a condição de vulnerabilidade e de violência das crianças, dos adolescentes e, sobretudo, de suas mães. Porque 70% das acusações de alienação parental recaem sobre mulheres, que, na verdade, são as maiores protetoras dos seus próprios filhos. E não é à toa que, em casos de violência doméstica, mas também de violência sexual, ela não ocorre somente contra as mães, mas também contra os filhos. E por isso que há uma proteção indissociável de mães e de seus filhos. Presidente, em 75% dos casos em que homens são identificados como agressores através da Lei Maria da Penha, eles recorrem à lei de alienação parental como um instrumento de defesa, sendo que antes nunca haviam feito essa alegação. Então, muita atenção sobre isso. Eles utilizam a LAP depois que as mulheres conseguem fazer o registro de violência doméstica, como um instrumento para que eles sigam presentes na vida dos seus filhos, para que eles sigam perpetuando essa lógica de violência sobre os filhos e para que eles utilizem os seus filhos para revitimizar as mulheres que já foram vítimas de violência doméstica e de vítimas de abuso. Ou seja, é o contrário daquilo que a lei alega. Quem utiliza a lei para perpetuar a violência é justamente os abusadores, e esses são dados do Estado de São Paulo. Mas também nos casos de abuso e violência sexual, que não são enquadrados na Lei Maria da Penha, 62% dos acusados reagem alegando o quê? Alienação parental. Novamente, só se lembram da alienação parental depois que há um processo em curso contra eles, em que eles precisam, na justiça, responder pelas violências e os abusos que cometeram contra as suas esposas, contra as mães dos seus filhos. Portanto, presidente, essa lei não é eficaz para proteger nenhuma criança e nenhum adolescente. Ela é eficaz para ser mais um escudo dos violentadores e dos abusadores. Portanto, ela se trata de um instrumento de perpetuação e aprofundamento da violência contra mulheres, crianças e adolescentes no Brasil. E a Câmara dos Deputados não pode ser conivente com isso. Sobretudo numa semana em que nós estamos exaustas, revoltadas, profundamente tristes com a realidade de violência contra mulheres, deputada Maria do Rosário. O que aconteceu essa semana escancara a face mais brutal do que significa ser mulher no nosso país. Uma mulher na cidade de São Paulo foi arrastada por um homem e ela perdeu as duas pernas.
Uma mãe foi assassinada, queimada viva junto com os seus 4 filhos dentro da sua própria casa. Há 2 dias atrás, um sujeito chegou com 2 armas, atirando contra uma trabalhadora de uma lanchonete em plena luz do dia na cidade de São Paulo. Cefete, Maracanã, na cidade do Rio de Janeiro, 2 trabalhadoras da educação foram também assassinadas no seu local de trabalho. Outra mulher foi morta com a utilização de um canivete. E quantos outros mais casos horrorosos como esse? O que a gente precisa fazer essa semana e todos os dias é dar uma resposta contundente contra todas as formas de violência contra a mulher. Porque o feminicídio ele não aparece de uma hora para outra. O feminicídio dá sinais. E a gente precisa tirar da frente tudo aquilo que significa obstáculo para a proteção das mulheres e dos adolescentes. E a LAP tem servido como um obstáculo para que as mulheres e adolescentes sejam protegidas e seguras. Ela hoje tem sido o principal instrumento dos abusadores e daqueles que violentam as mulheres através da violência física. Como nós seremos coniventes com isso? E já há outros instrumentos de proteção para crianças e adolescentes, caso se utilize desse suposto argumento de chantagem. O ECA garante a proteção através do artigo 1º, artigo 4º, o 19, artigo 5, 98, 105, o Código Civil no seu artigo 1589, todos os tratados e convenções que existem no mundo. E para finalizar, presidente, eu quero parabenizar a todas as mulheres, mães, coletivos que se mobilizaram nos últimos meses, na verdade nos últimos anos, pela aprovação desse projeto de lei. Parabenizar movimentos sociais como a Associação Anjos, Voz Materna, Brasil Conta SAP, BSC, Coletivo Mães na Luta e tantas outras entidades e conselhos. Também quero dizer que a nossa posição está amparada nas notas do Ministério Público Federal, do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, do Conselho Nacional de Saúde, Conselho Nacional dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes. Também está amparada pela posição da Procuradoria-Geral da República, pela Associação Brasileira de Saúde Mental, Comitê sobre a Eliminação da Discriminação contra as mulheres, Comitê Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra as Mulheres, Conselho Federal do Serviço Social, Conselho Federal de Psicologia. Presidente, hoje pode e será um dia histórico e que nós daremos uma resposta diante de tantos casos de violência, de feminicídio, mas também um compromisso dessa CCJ e, portanto, da Câmara dos Deputados em proteger mulheres, crianças e adolescentes diante de uma realidade em que a LAP é um instrumento é utilizado como escudo para proteger abusadores e violentadores de mulheres. Obrigada. Para discutir a matéria, deputado Carlos Jordi, por favor. Senhor presidente, senhores deputados e deputadas, nós estamos vendo aqui argumentos que, inclusive, são muito contraditórios. Nós ouvimos aqui, sobretudo, parlamentares que são notadamente feministas. São pessoas que têm esse viés de tratar o homem como sendo sempre um abusador, um estuprador em potencial, dizendo que esse tema não deveria ser tratado de uma forma ideológica, que esse tema não deveria ser tratado com polarização, mas a polarização vem de lá. Nós estamos vendo aqui argumentações que demonstram que a visão delas é de que a mulher ela deve ter uma presunção absoluta de legitimidade na sua palavra e que ela é sempre vítima e que os homens são sempre agressores, abusadores, estupradores e que são pessoas que utilizam essa lei sempre a seu favor. E não é essa a realidade. Nós sabemos que essa lei tem problemas, tem inconsistências e precisa, sim, de aprimoramentos. Mas essa lei tem protegido crianças, sobretudo crianças, e genitores que sofrem desse grande mal que é a alienação parental. Muitos podem dizer que esse nome não é bom, tem que mudar o nome. Mudemos o nome. Mas é fato que essa prática acontece no nosso país.
de ambos os lados. E a lei de alienação parental, ela trata de forma isonômica homens e mulheres. Tanto o pai quanto a mãe pode ser sujeito ativo e passivo desse grave atentado contra a criança. Mas revogar a lei com essa argumentação de que ela tem sido utilizada exclusivamente por homens abusadores é uma falácia. E eu disse aqui por muitas vezes que é um grande erro revogar uma lei que protege pais alienados, mães alienadas e, sobretudo, as crianças e fazer um limbo jurídico no nosso país. É uma lei que, inclusive, eu quero ler para aqueles que estão sofrendo influência desses coletivos que agem de uma forma muito desonesta, que, inclusive, atacam pessoas que somente querem que seja preservado no nosso ordenamento jurídico um dos únicos instrumentos capazes, pai de uma menina de 3 anos que é o maior amor da minha vida, e que eu jamais quero passar por um processo de alienação parental, porque eu já vi isso. Eu já vi como é. E é algo muito ruim para um pai, para uma mãe e para a criança. A lei estabelece como possibilidades, como hipóteses, as condutas de alienação parental, realizar a campanha de desqualificação da conduta do genitor no exercício da paternidade ou maternidade. Quem pode ser contra isso? Quem é favorável que um pai possa jogar o seu filho contra a sua mãe, manipulando psicologicamente, emocionalmente aquela criança? E isso, inclusive, acontece com muito mais frequência nos lares femininos. Porque a mãe, ela é um lar de referência. Ela passa muito mais tempo com a criança, podendo sim manipular a cabeça da criança. Não estou dizendo que isso acontece com todas as mulheres, mas existem mulheres que fazem isso, assim como existem homens que também fazem. Senhor presidente, peço que possa resguardar o meu tempo e pedir silêncio, porque o pessoal acho que não está interessado realmente em ouvir o debate. Silêncio ao plenário, por favor. Inciso 2. Dificultar o exercício da autoridade parental. Quem pode ser favorável a isso? Dificultar o exercício da autoridade de um pai ou uma mãe. Dificultar contato de criança ou adolescente com o genitor. Sabe quem fez isso aqui? Esse inciso 3? A avó do filho da Marília Mendonça. Ela praticou isso contra o pai. Fala galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera, cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!